Bom dia, então, a todos. Eu quero já, em primeira mão, agradecer o convite para mim vir falar um pouquinho hoje para vocês. O convite que o Dr. Roberto me fez. Nós somos colegas lá do pronto-socorro. Nós trabalhamos lá já há bastante tempo, né, na UTI de trauma do HPS. E também agradecer o convite do Dr. Dirceu, que é o presidente da MIRIGS, e também nosso colega lá no Conselho Regional de Medicina do Trelhados. Nós estamos lá sempre na luta com os problemas éticos, né? Bom, esse tema que o Roberto me pediu para falar é sobre o mercado de trabalho da medicina de emergência. Como vocês sabem, as emergências estão sempre em onda aí, né? Infelizmente, as emergências estão muito nos jornais, não por situações agradáveis, né? Pela superlotação, as crises, os maus atendimentos, né? Todos esses problemas que vocês estão percebendo. E isso acontece não só aqui em Porto Alegre, mas em todo o Brasil e, olha, no mundo inteiro. As emergências são um grande problema e isso muito mais motivado, eu acho que por uma mudança também no comportamento hoje, uma questão cultural, no modo de vida das pessoas. Quer dizer, se a gente olhar um pouquinho para trás, há 15 anos atrás, não precisa ir muito longe, ou 20, a gente tinha um outro ritmo de vida completamente diferente, né? Hoje, com a tecnologia, com o computador, com o celular, com tudo, quer dizer, as pessoas estão muito imediatistas e todo mundo quer resolver os seus problemas de uma forma para já. Quer dizer, é agora, ninguém suporta mais esperar um pouquinho, e de uma forma muito egoísta também, às vezes não obedecendo à disciplina da organização da rede, por exemplo, de saúde, né? Então, há uma dificuldade muito grande. Mas, felizmente, há também muitos movimentos no sentido de reorganizar as emergências, fazer com que a população tenha um atendimento melhor. E para isso passa, então, não só pela questão do emprego, do mercado de trabalho, da atenção, da relação do médico com o paciente na hora do atendimento. Mas, por trás disso, há a necessidade de uma organização completa e grande, como uma especialidade de medicina de emergência, um plano de carreira, uma formação do médico emergencista, porque, veja, não dá para a gente exigir de um colega que está numa porta de emergência todo um conhecimento amplo, vasto, e ele esteja ali preparado para atender todo e qualquer sintoma ou sinal, intercorrência que o paciente venha ali solicitar. E para isso ele precisa ter uma grande formação. Então nós vamos falar um pouquinho também disso. Bom, aqui eu trouxe uns dados, algumas coisas de curiosidades para a gente ver, assim, no sentido de nos situarmos um pouco na questão das emergências, no que chegam para os emergencistas, desde aquelas consultas simples, né, até as situações extremamente graves e complicadas. Aqui vocês vejam, isso aqui é um slide da Sociedade Pan-Americana de Trauma de 2009. Então aqui tem uns dados comparativos, né, então, sobre mortes de causas externas em 2002. Eu falo isso porque eu digo que nós temos muitas mortes, infelizmente, nas emergências que poderiam ser evitáveis. E muitas vezes a gente não consegue, às vezes, chegar nem ao diagnóstico, quanto mais à solução do problema. Então, veja, as causas externas estão aumentando muito, né? A gente sempre prima pelo humanismo, pela questão solidária, a cidadania, mas olha, no nosso dia a dia, as emergências, quem trabalha em emergência sabe que não é por aí. Cada vez mais a violência está intensa, inclusive no trânsito, né? A gente olha um pouquinho para o lado, às vezes fecha alguém sem se dar conta, a pessoa já baixa o vidro, só falta tirar um revólver para te apontar, né? A violência está incrível. Então vocês vejam aqui, ó, nos Estados Unidos, choque de veículos 29%, suicídio 19%, homicídios 11%, outras causas 39%. Aí vamos comparar embaixo, o Brasil, 25 choques de veículo, né, mortes externas, desculpa. Então, vocês vejam, aqui no Brasil, suicídios é 6,1, muito menos que nos Estados Unidos. Agora, olha os homicídios. Lá 11%, aqui 39%. Então, é uma diferença muito grande. A Colômbia, olha os homicídios, 63%. Suicídios 5%. Choques, veículos 15%.
No Canadá, homicídios muito pouco, suicídio já aumenta bastante no Canadá, né? Choque de veículos 23. E aqui a Argentina, nossa co-irmã, 20, 16 os suicídios, né? Também bastante alto, e homicídios também muito parecido, aqui muito menos também que no Brasil, né? Os homicídios da Argentina. Então, a Argentina já tem mais suicídio do que o Brasil, né? Tá? Então, esses são alguns dados para a gente ter ciência de como se passa isso, né? Bom, isso aqui todo mundo ficou uma imagem que marcou bastante, né? E vamos torcer que a gente só veja isso novamente daqui a muitas e muitas décadas, ou talvez nem veja mais, né? Então, quando isso acontece, a gente pergunta, bom, algum emergencista, quer dizer, ninguém quer ficar perto dessa imagem, porque imagina os hospitais para atender essas pessoas, né? A tragédia que foi. Mas quem trabalha em emergência tem que estar preparado, né? Para situações extremamente graves, né? Como esses traumas contusos, que às vezes pacientes que chegam para ser atendidos. E isso requer realmente bastante formação, bastante habilidade e bastante vocação para esse trabalho. Bom, vou falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? Como é que está hoje o mercado de trabalho? Isso é uma coisa que você sabe muito bem, que nos grandes centros está saturado, né? Nós temos uma carência nas regiões do interior, então nos grandes centros há muito médico, uma concentração bastante alta, por conseguinte a questão de mercado passa a ser muito difícil. Ou seja, até hoje aqui em Porto Alegre nós estamos numa situação muito boa em relação às emergências, porque está havendo uma ampliação das emergências. Agora o próprio Hospital Inácio Cornélio vai inaugurar daqui a poucos meses uma emergência muito grande. O Moinhos está ativando a sua emergência porque descobriu que realmente a emergência é um bom negócio, é uma boa entrada de pacientes para o hospital, né? Mãe de Deus, a gente fala, não tem mais onde pôr pacientes. Então todos os hospitais estão aumentando. Então com isso melhora o mercado de trabalho. Só que com a oferta muito grande de médicos, cai muito o salário, a insatisfação, o médico trabalha sob pressão com muitos pacientes para atender, né? Então, se tem isso aqui, cai a remuneração, número de faculdades, né? Maior número de faculdades, menor a qualificação. Isso é uma coisa que é bem fácil de entender, porque não tem professor para todo mundo, né? Para tantas universidades, tantas faculdades, como nós temos o exemplo aqui no Rio Grande do Sul. São Paulo, um médico para cada 500 habitantes, então um número bastante alto também. Então, atualmente no Brasil, o que nós vemos no serviço, né? As situações das emergências, né? O que acontece? Nós temos uma falta de regulamentação, quer dizer, as emergências estão soltas, elas estão coordenadas conforme o interesse e a ótica do administrador, mas não há uma organização em termos de sociedade de emergência, uma coisa técnica, onde diga que haja uma fiscalização no sentido da estrutura da emergência, o número de pacientes que pode ser atendido, a relação, o número de pacientes em relação a médico, as salas, como é que elas devem ser providas. Então essas coisas não há um sistema organizado, não há uma regulamentação, por exemplo, não há cobrança de indicadores, né? Ou até há pouco tempo os colegas toda hora me perguntam, bom, e fechar a emergência é possível, mas quando se fecha uma emergência, quem é que determina? O secretário de saúde tem que estar envolvido, a Anvisa, é só o diretor do hospital. Então, são respostas que não existem, não há uma resposta clara e cada um tem a sua, a gente acaba se moldando um pouco com exemplos de fora, né? Formação deficiente, né? Nós não temos uma formação boa dos médicos emergencistas, é óbvio, porque como não há uma especialidade ainda reconhecida, os médicos se formam e vão trabalhar em emergência. E muitos ficam, outros passam um tempo pequeno na emergência e saem e vão fazer a sua especialidade, né? Ou até uma complementação de renda. Falta de equipamentos, também não há uma cobrança, alguém que veja realmente a necessidade, qual é a população-alvo que vai se atender, que tipo de equipamentos, que tipo de exames, quer dizer, precisa para fazer aquele atendimento adequado para aquelas pessoas. Área física também, até agora está mudando um pouco, mas até bem pouco tempo, a área física do hospital das emergências era sempre a pior área, né? Aquela escondida no subsolo, no fundo, na parte úmida. Quer dizer, hoje já está mudando, já as pessoas estão começando a colocar as emergências na frente, já na vitrine, né? Salários extremamente defasados, né? Então, além das pessoas não terem formação, vocação, se tem um salário defasado, eles não ficam trabalhando numa situação de muita pressão e sujeitos a muitos problemas com relação às questões éticas, né? Hoje os médicos estão mais expostos
as infrações éticas são os médicos que trabalham nas emergências. Demoram nos exames de atendimento. Aqui, então, médicos recém-formados, formação específica, né, uma complementação do slide anterior. Né? E o importante disso tudo, eu sempre chamo a atenção isso aqui, ó, esses dois itens. Sem identificação com a área e falta de vocação. Olha, não é possível a pessoa fazer medicina, trabalhar numa determinada área a vida inteira se ela não tem identificação com aquela área e se ela não está vocacionada. Quer dizer, a pessoa está infeliz, ela não está à vontade para fazer aquele trabalho, ela não vai procurar melhorar sua formação, se atualizar, se não é o que ela quer. Quer dizer, o métier dela é outro. Então ela vem, passa ali e vai embora. Nós temos que ter um médico de carreira dentro das emergências. Alguns acham que isso é impossível, não é impossível. Isso é possível, sim, nós temos que copiar os bons exemplos dos países envolvidos, onde a emergência é muito valorizada. Nós vamos ver um pouquinho, eu vou mostrar da Organização das Emergências americana. Atualmente no Brasil, olha, foi feita uma pesquisa no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro sobre o perfil dos médicos de emergência. Isso aí foi em 2004. Essa pesquisa se repetiu agora em 2009 e ela está praticamente a mesma, não mudou quase nada. Ou seja, continua os problemas de 5 anos atrás. Então, veja, 83% dos médicos não possuem treinamento específico para essa situação. Então, são pessoas que estão ali. A gente, bom, mas se eu faço clínica, faço cirurgia, é suficiente? Pode até ser naquele momento que chegou um paciente com uma crise onde tu tem uma maior formação, está mais atualizado. E as outras áreas que o médico não está estudando, não está lendo, não está atualizado. Né? 66% dos profissionais de emergência possuem até 3 empregos. Então isso é um corre danado, o dia inteiro, sai de um lugar para outro, estafa, cansado, sem leitura, sem reflexão, e chega um momento que estoura tudo. Né? Ele começa a sair subitamente do emprego, vai para outro, não sabe o que faz. A gente vê muitos colegas assim, pô, fulano está há 20 anos no mercado, mas está perdido, trabalha em cada lugar, não senta, não sabe bem o que quer. Né? 71% estão insatisfeitos com o trabalho e 79% não recebem treinamento continuado. Então, veja, o mercado de trabalho, não dá para a gente falar em mercado de trabalho sem pensar nisso aqui. Nós temos que falar na formação, na qualificação, titulação, na vocação. O que tem a ver com o mercado de trabalho? Tudo. Porque se eu tenho uma boa formação para aquilo que eu estou disposto, sou qualificado, tenho título, né, sou reconhecido com a sociedade que me ampara, estou sempre circulando nos congressos, curtindo as melhores práticas e tenho vocação, eu não tenho dúvida que esse colega, o mercado de trabalho não vai ser problema para ele. Pode até ter dificuldade inicial aqui ou ali, mas em pouco tempo ele vai se achar e ele vai dar bem. Agora, se ele não tem isso, fica muito difícil. Né? Pessoas não têm isso aqui tudo e não têm a vocação, bom, vai ser o caos realmente. Bom, dentro das residências médicas, quando a gente fala em formação, a gente sabe que a melhor formação, a melhor maneira, o melhor jeito de formar alguém é através da residência médica. Isso é um conceito mundial, né? Todos os países copiam isso, é a melhor maneira de formar alguém é com a residência. Então, veja, no Brasil há uma sintonia muito grande no número de médicos formados, e isso aumenta muito, né, ano a ano, e o número de novos residentes não aumenta. O ideal era que todos os médicos formados pudessem sair do banco escolar, da faculdade, da graduação, e ter a possibilidade de fazer uma residência. A gente que sabe da realidade, não é possível o médico formar e sair a trabalhar. Hoje a medicina exige muito mais desse profissional. A nossa possibilidade de erro, as cobranças são muito grandes, nós ficamos muito vulneráveis. Então a formação cada vez tem que ser maior. Então, treinamentos, né? Além de ter uma boa formação, tem que ter treinamento, tem que ter simulações. Né? Se eu vou trabalhar em emergência, eu tenho que fazer simulações em bonecos, como pegar um acesso, né, como não só um acesso, mas todos os tipos de acesso, se é femoral, é braquial, é subclávia, né? Tem que fazer treinamento via aéreo difícil, quer dizer, todas as questões que o emergencista tem que saber fazer. Ele não pode, depois nós vamos listar algumas situações que o emergencista precisa estar habilitado, porque ele não pode olhar para o lado e dizer, pô, vou chamar um colega, ver se alguém pode me ajudar. Isso pode ser fatal e esse paciente pode morrer. Então, nas situações graves, nós precisamos ter muita habilidade. E para isso, tem
requer treinamento. O mercado de trabalho, então, em Porto Alegre, vamos falar um pouquinho da formação, que apesar de nós não termos hoje ainda a especialidade de medicina de emergência reconhecida no Brasil, nós temos muitas lutas através da sociedade, da Associação Brasileira da Abramed, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, no sentido de procurar formar essas pessoas. E começa isso em todo lugar, nos Estados Unidos foi assim como surgiu a especialidade lá. O mercado começou a sentir a necessidade de proporcionar formação para as pessoas. E não foi diferente aqui. O pronto-socorro, já em 96, começou a se dar conta que havia o HPS tinha know-how, tinha condições, tinham pessoas, instrutores, uma massa crítica, tinha pacientes, suficiente para formar médicos emergencistas. E via também a necessidade de ter nos seus quadros pessoas com uma formação melhor e também já pudessem ser absorvidos no mercado de trabalho. Então nós criamos a primeira residência de medicina de emergência, inicialmente foi com 2 anos, hoje ela é um modelo de 3 anos, um modelo americano, que é de 3 a 4 anos. Veja, você tem que fazer 3 anos de emergência para depois trabalhar na emergência. Então, o pré-requisito são acadêmicos graduados, e porque não há um pré-requisito de outras residências, porque esse é um modelo que deu muito certo lá fora, porque a emergência é considerada uma área básica, assim como é a clínica médica, a cirurgia, a ginecobstetrícia. Porque se a gente conversar com um americano, por exemplo, um professor da universidade, qualquer uma delas lá, e perguntar para eles o conhecimento que o médico emergencista precisa ter para atender alguém numa emergência, a faculdade dá para ele? Não, de forma nenhuma. Não tem como, mesmo no modelo americano, que é muito bom. Então, há necessidade de ter especialidade, de ter formação e de fazer um treinamento longo, né? Então, nós copiamos um modelo parecido. Hoje nós chegamos a ter 6 vagas de R1. Nós temos 18 residentes no HPS. São 6 R1, R2 e R3. Aqui está uma turma de residentes lá no nosso HPS, estão muito satisfeitos com a residência. O mercado de trabalho aqui em termos de formação também, em 2008, Fortaleza, no Ceará, abriu então, a segunda residência de emergência, também no mesmo modelo, 3 anos de formação, né? mesmo modelo de Porto Alegre. Depois nós tivemos aqui o pessoal também, esse é o Dr. Frederico Arnaud, que é o presidente da sociedade da Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, e ele é o coordenador da residência lá no Ceará. Depois nós tivemos também, agora em 2009, no Paraná, Curitiba, ganha também a sua primeira residência, também no mesmo modelo de 3 anos, o Dr. Rodrigo Souza, do Hospital Pilar, que é o coordenador, né? Ele coloca aqui que há necessidade do coordenador, mas o curso tudo que ela completa não resolve se o paciente não for bem atendido na emergência. E para isso tem que ter formação. Aqui eu não vou cansar os senhores, mas só mostrar rapidamente o conteúdo programático da residência do HPS, onde o médico passa o primeiro ano, né, em diversas áreas, desde áreas inclusive de clínica, UTIs, né, SAMU, pronto atendimento, traumas leves, né, radiologia. Segundo ano ele começa a evoluir com as salas de politraumatizados, cardiologia, também vai para as UTIs, passa por obstetrícia, pronto atendimento de triagem, emergência pediátrica, né, o terceiro ano também. Então, é uma formação bastante extensa, e o emergencista hoje ele começa a ficar habilitado a não só utilizar as coisas básicas do médico comum, mas também usar os instrumentos de diagnóstico que ele tem condições de estar disponível a ele. Hoje o nosso emergencista, o nosso residente, ele começa a ter treinamento em ultrassom. Ele tem ultrassom à beira de leito, que chegou o paciente grávido, já passa o ultrassom, já vê se tem derrame pericárdico, se tem um pneumotórax hipertensivo, tudo isso é visto pelo ultrassom. É uma coisa fácil e barata e inócua, não tem risco para o paciente. Então aqui vocês veem dissecção de aorta, bem fácil de ver, né, a falsa luz e a luz verdadeira. Então são alguns exemplos que um raio-x, o emergencista tem que estar preparado, também tem que ter um treinamento grande para identificar também os pneumotórax, né, hipertensivos, que isso, se a gente demorar a fazer o diagnóstico, pode doente evoluir para óbito. Aqui também no derrame pericárdico também, mostrar que é uma situação também tranquila, que o emergencista pode fazer o diagnóstico. Ele tem que se dar conta também dos traumas graves que acontecem, que o doente pode ter, então, esse hematoma aqui, mas tem que pensar que ele também possa ter uma lesão de mediastino, de pelve, e que se ele não morrer por aqui, ele morre por essas duas coisas.
Então, tem que ter uma atenção grande e ver o paciente como um todo e não uma parte não particularizada, né? Também a questão do diagnóstico, né? As videolaparoscopias, ele tem que estar em condições de utilizar, fazer um treinamento ultrassom ali no campo, né? São coisas que eu utilizo, saber interpretar, ir junto com o paciente para salas de ressonância, quando tiver indicado, e ele tem que saber quando mover um doente da sala de politraumatizado para ressonância. Muitas vezes a gente fica naquele afã de fazer diagnóstico no doente e pode levar o paciente de uma forma não adequada para a sala de tomografia. Por exemplo, um paciente não está com a via aérea bem acessada, segura, se ele está instável hemodinamicamente, então esse paciente pode morrer na tomografia e piorar a sua situação. Então, o emergencista tem que ter treinamento bom para isso. Aqui uma definição da Sociedade Europeia de Medicina de Emergência, isso 2007, então para mostrar um pouquinho a definição da emergência, muitas vezes a gente fica pensando, bom, o que é emergência, o que engloba? E eu acho que essa definição está bastante feliz e mostra bem o que é emergência. Então veja, especialidade baseada nos conhecimentos e habilidades necessários para a prevenção, diagnóstico, manejo de situações de urgência e emergência, que afetam todas as faixas etárias e com diversas apresentações. Especialidade em que o tempo é crítico, né? É importante isso. A prática de medicina de emergência engloba atendimento pré-hospitalar, a triagem hospitalar, a ressuscitação, o atendimento crítico, manejo de diversas situações indiferenciadas de urgência e emergência, até o momento da alta e o encaminhamento para o médico assistente. Então, e aqui mostrando então esse diapositivo, mostra a inter-relação da medicina de emergência, do emergencista com as diversas áreas, né? Então, está o emergencista numa sala, por exemplo, de atendimento grave, e ele vai estar interagindo com a cirurgia, com a cardio, com o cardiologista, né? O clínico é o anestesista, a pediatria, quer dizer, ele está envolvido em todas as áreas, ele tem que saber quando chamar um ou outro, quais são as prioridades do atendimento daquele paciente. E a gente vê muito frequentemente, eu faço discussão de casos com os residentes lá no HPS, e a gente discute o atendimento na sala de politraumatizado. Então, aparentemente, foi muito bem atendido o paciente. Aí, quando a gente começa a detalhar as prioridades, o que era mais importante, o que deveria ser feito, o que deu errado, a gente começa a ver que o atendimento deveria ter sido diferente, que não houve um comando de uma pessoa mais gabaritada para fazer isso. Aqui, para vocês terem uma ideia dos países, olha, isso aqui foi em 2005, 30 países reconheciam a medicina de emergência como especialidade. Então, veja, residência 3 a 4 anos em todos eles. Aqui temos países como Canadá, Inglaterra, Espanha, Irlanda, México, né? Por aí vai. Estados Unidos, Austrália. Aqui, só para mostrar, é uma gama muito grande de jornais e revistas sobre medicina de emergência, né? Que está hoje à disposição dos emergencistas. A gente assina muito dessas revistas hoje lá no HPS, no Bom Hospital, que tem que ter um arsenal científico, também os jornais. Né? Agora, só passar rapidamente aqui, mostrando que nos Estados Unidos, de 1960 e 70, a situação era essa aqui. A medicina de emergência não havia especialidade, né? Qualquer um fazia emergência, não tinha treinamento, não tinha residência, né? Não tinha exame formal, que é o que a gente passa hoje, e é o que nós estamos querendo sair da nossa situação aqui no Brasil. Então, é um modelo muito parecido. Veja, hoje, né, já presente quase todos os emergencistas, sempre o emergencismo full-time, então, na emergência. Medicina de emergência é uma especialidade. Aqui, ó, ela foi, a residência de treinamento começou em 70, né? Reconhecimento em 79, já com a American Board, já com título de especialista, né, certificação. Tá? Então, hoje, é uma das mais competitivas residências. Vocês vão ver os programas de residência americana, onde a procura maior é a área da emergência. Nós temos a nossa residência de emergência aqui no HPS, a gente vê pelo exame RIGS, sempre é um número muito grande, de 90, 70, quando é muito pouco é 40, 50 candidatos para nossas vagas. O treinamento, então, deles também é 3 anos, alguns 4 anos. Hoje existe, olha aqui, 142 serviços, né, de programas de residência, né, se formam quase 1.500 residentes por ano. Aqui o crescimento, então, dos programas de residência, né, conforme for avançando o tempo, foram aumentando o número de programas, chegando lá a 150. Tá?
Então, há uma certificação, né, nos Estados Unidos, com provas, então, escrito, oral, e uma certificação contínua, né? Aqui também vejam um número de 39 mil médicos emergencistas atuando nos Estados Unidos, né? 98% desses médicos são graduados, continuando em medicina de emergência. E aqui mostrar um pouquinho da Abramed, a sociedade brasileira. Nós temos organizada hoje com diretorias, trabalhando em prol da formação e de melhor atendimento às emergências. Nós temos já todas essas regionais aqui estabelecidas e estamos aumentando, criando novas regionais hoje em outros estados. Formação, treinamento, a preocupação da Abramed é, sem dúvida, com a residência em medicina de emergência, com pós-graduação, que a gente já tem um pós em São Paulo, que está desenvolvendo, inclusive online, até a Amerix tem copiado muito esse modelo, que está dando certo, com cursos, temos cursos de imersão, estágios, né? Enfim, estamos preocupados com a educação continuada, e aqui o site da Abramed, né, que vocês podem entrar, um site, nós estamos indo agora para o terceiro Congresso Brasileiro, que vai ser em setembro, em São Paulo, né? Congresso que teve o último, 2009, em Fortaleza, teve 1.500 participantes, muitos convidados americanos e europeus. Aqui a diferença, né, a emergência tem que estar preparada tanto para as consultas simples quanto para os atendimentos graves, quer dizer, não dá para a gente pensar só em área de atuação e tem que evoluir para especialidade, né? Aqui algumas habilidades do emergencista. Se a gente olhar para essas situações aqui, a gente começa a ver que o preparo precisa ser grande, né? O manejo de uma via aérea difícil, entubar esse paciente, acessar, né? Suporte ventilatório, que cada vez mais a gente tem que ficar com os pacientes nas salas de emergência, até porque não tem lugar dentro do hospital para esses doentes, então tem que fazer ventilação desses pacientes ali. Nós temos que ter um bom conhecimento e habilidade para fazer procedimentos invasivos na emergência, com drenagens, né? Pleural, pneumotose hipertensiva, né? Funções pericárdicas, interpretações, né? Isso aqui parece uma coisa assim, bom, interpretar eletro e exames de imagem. Hoje, vocês irem nos hospitais aqui em Porto Alegre, nas emergências, e passarem lá de manhã à noite, nós vamos ter muitas dificuldades neste quesito aqui, interpretação de ECG, exames de imagem. Então, isso é no Brasil inteiro. Trombólise, cada vez mais, hoje também a gente está utilizando na própria área de emergência, tanto no AVC quanto no infarto, descarte de versões, manejo de drogas, enfim, as intoxicações. Isso são algumas das habilidades que há necessidade. Bom, com relação ao mercado de trabalho, então, chegamos àquela situação em que todo mundo, bom, se graduou, o médico fez uma formação, ele precisa trabalhar, ele tem que viver. Então ele começa a se deparar, bom, o que eu vou fazer, quais são as minhas possibilidades de trabalho, né? Então eu elenquei algumas aqui, que o médico ele pode hoje encontrar-se numa situação de estatutário, né? Ele pode encontrar uma situação de vínculo, CLT, ou dentro de uma cooperativa, sendo médico cooperativado, ou dentro de uma empresa prestando serviço, terceirizando serviço, né? Todos esses modos têm vantagens e desvantagens, né? Não tem um modelo perfeito, depende de como a gente está inserido dentro desse programa e do que nós estamos buscando. Quer dizer, alguns querem uma pretensa estabilidade, vão pensar, não, eu quero um emprego com um CLT, carteira assinada. Outros, bom, eu quero pagar menos imposto, vou constituir uma firma, mas aí tem as dificuldades, a firma tem um grupo muito grande, objetivos que não são os mesmos, da briga que se termina a firma. Então, são problemas que acontecem. Com relação à remuneração, então, pensando um pouquinho em algumas delas, vantagens, né, da CLT. As pessoas pensam assim, bom, tem CLT, eu vou ter vantagem garantida como férias, FGTS, licença e tal. Isso, eu diria hoje que isso é uma falsa estabilidade, né? Tem as pessoas dizem, eu estou contratado, tenho CLT, eu estou tranquilo. A gente sabe que não é assim, né? Hoje o administrador demite, o médico, olha, não dá, estou diminuindo o serviço aqui, nós vamos ampliar uma outra área, né? E demite, indeniza, paga tudo e a gente não tem o que fazer. Há a questão do imposto de renda, né? Que todo mundo tem que pagar, não tem como fugir, né, do imposto. E as pessoas pensam isso também a gente evoluiu um pouquinho, pensar na questão da aposentadoria. Quem é que vai viver com a aposentadoria de carteira assinada hoje, né? Nosso INSS, não dá para pagar, não dá para sustentar a casa, né? Então, a gente tem que procurar outras alternativas.
Estatutário tem aquela estabilidade, tem o risco do comodismo, né, e a influência política direta nas administrações, que nos incomodam muito, né? A gente não consegue ter o hospital como a gente gostaria, não tem uma política boa, entra uma outra administração e muda tudo, então é muito complicado. E tem uma aposentadoria com um salário real, isso é um pouco, digamos, bem mais atrativo do que é na CLT, né? Aqui a cooperativa, né? Ele é sócio, então ele não é empregado, embora muitos que trabalham para a cooperativa se tem uma sensação, se sentem empregados, e eles não têm aquela sensação de que eles são donos da cooperativa. Então, eu vejo muitos colegas que falam que a Unimed é um problema, não sei o que e tal, e falam da Unimed como se ela fosse um outro empregador. Né? Mas, na realidade, todos são donos, só que, bom, precisa ter acesso, melhorar as assembleias, ir para lá discutir o que tem que mudar. Então, acho que tem muita coisa para mudar, mas realmente depende um pouco de cada um, né? A gente tem que fazer a minha culpa nessa questão aí. Então, nós tem cooperativas pequenas, grandes, aí tem os riscos das administrações, né? Imposto de renda igual, não muda muito a CLT, mesma coisa, né? Para o médico. A questão das empresas, né? Pode terceirizar serviço, realmente é uma tributação bem mais baixa, mas tem aquelas dificuldades todas, né? Que, são serviços que hoje está prestando serviço para uma entidade, amanhã terminou o contrato, pode estar fora, né? E além do que tem as dificuldades internas de manter um grupo, quer dizer, tem que ser uma coisa muito atrativa para as pessoas se manterem dentro da empresa, né? Bom, em termos de empregos, nós podemos um dia chegar a isso aqui. Nos Estados Unidos, existe várias, como tem esse site aqui, physician.com, é um site que ele canaliza todos os empregos na área de emergência. Então, se a gente entrar hoje nesse site, vai ter assim, pelo menos 1.500 possibilidades de emprego. Tu te cadastras, é um médico emergencista, tu te cadastra nesse site, põe as tuas características, vão pedir toda a tua ficha, faixa etária, especialidade, que tipo de trabalho é mais urbano, é mais rural, qual é a complexidade que tu queres atender. Então, eles te dão todo, tu fica inscrito dentro daquele site, nessa entidade, e eles, nessa organização, e eles depois te avisam quais são os locais que tu possa ir atrás e ver o que mais se aproxima com a tua necessidade. Põe, inclusive, com a pretensão salarial, tudo está colocado ali, qual é a tua disposição de horas que tu tens para esse emprego, quanto tu vai dispor para trabalhar. Então, isso funciona muito bem. Então, o pessoal faz... então, esse é um site, aqui a gente não tem isso, cada um tem que lutar por si, né? Bom, em termos de remuneração, aqui eu listei algumas coisas, obviamente, esses dados não são dados oficiais do departamento pessoal de cada hospital, mas sim de contra-cheques de colegas que trabalham nesses hospitais e que a gente tem contato todos os dias. A ideia era mostrar um pouquinho, se tivesse mais estudantes, para ter uma ideia de como é que está o mercado. Aqui, veja, a emergência pediátrica do Moinho de Vento, hoje tem carteira assinada, CLT, tem 20 horas, dando uma média de salário de 3.400, mas lá todos os médicos, os pediatras, eles internam o paciente, eles têm um repasse daquelas internações que passaram pela emergência, tem digamos, uma produtividade que vai para o médico. Isso complementa bastante o salário, veja, de 13.400 vai para 5.100. Então é uma coisa atrativa, é uma maneira de manter as pessoas no grupo do serviço, né? Unimed Vale dos Sinos, né? O valor hora era 50, tem uma produtividade, né? Era em torno de R$5 o paciente atendido, dava em torno de R$70 a hora, né? Então aqui 840 por um plantão de 12 horas, 1.624, que no mês dá um salário bem razoável, né? 24 horas por semana para ganhar aquilo ali. No Hospital Mãe de Deus, emergência adulto, CLT, 24 horas por semana, né? Na média é isso aqui. Claro que isso muda muito do tempo que a pessoa está lá, qual é a área que ela atende, se é na área de pronto atendimento, se é na área vermelha, a complexidade. Se faz plantão, por exemplo, mais à noite e fim de semana, há uma valorização maior. Então, o emergencista, no Mãe de Deus, eles pagam no sábado de dia, domingo de dia, pagam mais. À noite, como é CLT, já tem um pagamento maior pelas coisas sociais, né, que determina a CLT. Mas o fim de semana o pagamento é maior. Então é um atrativo para manter as pessoas também podendo fazer o fim de semana.
Aqui é o Unimed Porto Alegre, né? Nos seus PAs, então, da Grande Porto Alegre, do Unimed Health Center, Canoas, Esteio, Guaíba, então é R$54 a hora, né, trabalhada. Tá? Isso dá, numa média, se ele fizer 24 horas por semana, né, num mês daria em torno disso aqui. O colega cooperado, que é muito pouco, porque isso, as pessoas reclamam hoje. Pelo contato que eu tenho com o pessoal lá do centro, uma emergência que eu estou coordenando lá, eles ganham isso aqui, mas tu tem que tirar os 27,5% do imposto de renda, as incomodações na emergência, quer dizer, isso fica muito pouco realmente para o médico. Né? O Instituto de Cardiologia paga isso aqui, um plantão de 24 horas, né? Aqui 12 horas noturnas e diurnas. Né? Então, isso para a gente ter uma ideia. O Hospital São Lucas, né? R$50 a hora líquida, né? Claro que é um contra-cheque, a gente tem que desmembrar, dá mais ou menos isso aqui. De uma maneira. Plantão de 12 horas dá 600 livros de descontos. Aqui o HPS Porto Alegre, né? Isso também varia um pouco conforme o tempo de serviço que o colega se encontra dentro do hospital, e isso aqui é muito variável, né? Depende do tempo que o servidor se encontra no hospital. No Hospital Conceição, inicial está isso aqui, intermediário e aqui os mais antigos têm uma remuneração maior. Então também varia o número de horas e o tempo de serviço. Bom, inserção dos nossos residentes de Porto Alegre no mercado de trabalho. Veja, os nossos residentes hoje todos são absorvidos pelos grandes hospitais. Mesmo o Hospital de Clínicas, que é um hospital federal, é um hospital vinculado diretamente ao MEC, uma série de exigências, tem uma série de protocolos a ser seguido, ou seja, para trabalhar no clínico, para estar um concurso, tem que ter uma residência reconhecida pelo MEC para poder trabalhar. Na área da emergência não é assim. Por quê? Porque o Hospital de Clínicas deu conta que o nosso residente emergencista é o melhor emergencista que tem no mercado. Então, eles conseguiram uma forma de tirar fora essa exigência. Então, hoje, os nossos residentes fazem prova no Hospital de Clínicas e passam lá trabalhando, estão assumindo as emergências. Já tem diversos deles lá. Né? Eles trabalham no Hospital São Lucas, da PUC, no Mãe de Deus. Mãe de Deus, eles não chegam nem a terminar a residência, o pessoal já está levando eles para trabalhar na emergência do Mãe de Deus. No Hospital de Pronto-Socorro Canoas, as emergências da Grande Porto Alegre. Né? Há um reconhecimento público, né? Certificado da residência para admissão das emergências. Veja, aquela questão assim de tem que ter um certificado reconhecido pelo MEC. É óbvio que isso é o ideal, mas o que mostra na prática é que a formação, esse certificado que é fornecido pela Secretaria de Saúde do município, né, de Porto Alegre, e tendo a comprovação dessa residência, faz com que esse residente seja chamado, porque ele tem, ali significa formação de 3 anos. Né? Então, eles estão entrando hoje, nós temos já diversos médicos nossos nas salas de pronto atendimento, sala 6, sala de estrutura, no poli-traumatizado. Os nossos residentes hoje estão entrando, como os residentes da cirurgia. Né? Então, a gente está formando pessoas para recebê-los de volta no hospital e poder atender melhor a população e assim na rede básica também. Nos PANs, nos postos de saúde, eles estão também trabalhando. No Hospital Moinhos de Vento também, que ampliou. Agora o Moinhos abriu a sua emergência, eles estão dando uma prioridade para isso. Estão também levando ex-residentes nossos lá para a emergência do Moinhos. Estão trabalhando no SAMU Metropolitano, no SAMU de Porto Alegre, na Unier. Né? Diversos residentes nossos trabalham na Unier e com muita frequência tem acidentes com familiar de médico ou com médico fora daqui e vai um avião da Unier para outros estados com um médico, um ex-residente nosso, para trazer o acidentado. Né? Estão dando uma garantia de atendimento. E os nossos residentes também já estão assumindo coordenações das emergências dos hospitais de Porto Alegre e também assumindo coordenação até de outros hospitais do interior de Santa Catarina, como direções já nos hospitais. Então, realmente eles estão muito... o mercado de trabalho está muito bom, muito atrativo para eles. E aqui eu tenho 3 últimos slides para finalizar, que isso é um slide de um professor americano, Richard Lanois, de New York University. Tá?
ele fez, quando teve no congresso nosso aqui em 2007, ele apresentou esse slide, isso foi discutido na Associação Americana de Médicos Emergencistas, esse modelo, e eles viram por que as vantagens de ter um emergencista para o paciente, para o médico, para o serviço. Então, dentro dessas vantagens, destaca-se essa situação aqui, ó, essa situação aqui, que é um modelo holístico, né? A forma de ver o doente, não segmentada, né? Cada um faz a sua parte, cada especialista. Então, o emergencista, ele vê o doente como um todo, ele prioriza a ressuscitação, a estabilização desse paciente e depois as especialidades entram. Aumenta, então, a segurança e confiabilidade do doente daquilo que está se fazendo, porque são pessoas que estão extremamente treinadas, né? Habilitadas para aqueles procedimentos. Essa possibilidade do diagnóstico também aumenta muito, né? Porque pensa no diagnóstico, vai atrás, soluções, resolução rápida do problema, né? E o fundamental que é isso aqui, ó, o abandono daquele modelo tentativa e erro. Muitas vezes a gente, olha, eu já fiz uma ou duas vezes isso, tem muita experiência, bom, mas vamos fazer, não tem outro, vai mesmo. Né? A gente vai lá e faz, daqui a pouco faz o pneumotórax, entuba mal o doente, enfim, tem complicações, a gente tem que chamar alguém, quer dizer, piora um pouco a situação do doente. Mas essas coisas a gente não para, né? Na hora do trabalho, a gente só para pensar nisso aqui. Né? A gente começa a fazer uma reflexão que isso não tem mais lugar para fazer. Por isso que o ultrassom está entrando muito na área da emergência, para evitar um aumento de morbidade para esse paciente. O doente já chega ali muito grave, nós vamos ainda agregar mais um risco para esse paciente, então a situação fica muito difícil. Então nós temos que abandonar esse sistema da tentativa e erro. As vantagens, então, para o médico, né? Ele tem, então, uma prática especializada, né? Ele está tranquilo, ele fez aquele treinamento para isso, ele vai se sentir muito à vontade, não está constrangido, né? Então, vai estar seguro, né? Hábil, ele vai tomar decisões rápidas, porque é o que ele faz no dia a dia, vai se dedicar completamente à área, né? Hoje nós temos médicos de emergência que fazem rotina da emergência. Quem não pegar a rotina da emergência, são médicos que vão todos os dias de manhã, todas as tardes. Então é aquele que vai ver os equipamentos, ver os pacientes, tem uma interação com a enfermagem. Então o que ele produz é muito melhor do que ele chegar ali e dar um plantão e ir embora. Né? Então o médico hoje ele luta por melhorias dentro da área da emergência. Né? Hoje, até há pouco tempo a gente fazia uma reunião, bom, vamos discutir o grupo da emergência e tal, problemas que nós estamos enfrentando com a administração. Quando isso aparece? 2, 3. Por quê? Porque, sou nefrologista, sou cardio, não vou me complicar numa reunião porque não é minha área. Agora, se tiver uma reunião dentro da cardiologia, o cara faz cardiologia e está lá batalhando, ele vai lutar por aquilo. Então, enquanto a emergência não estiver dentro de um guarda-chuva, né, de uma sociedade organizada, alguém responsável por ela, alguém que vá a Brasília brigar com o ministro da Saúde, brigar com as entidades, com os planos, né, como pagar, não tem como fazer. Então, a emergência está abandonada, ninguém faz isso por ela. Né? Então, por isso que a gente não consegue melhorar o atendimento. Então, aumento da autoestima, né? A pessoa hoje, eu trabalho em vários lugares, mas ela não diz, eu trabalho na emergência do hospital. Vai dizer onde ela trabalha em outros lugares, né? E aqui, uma coisa extremamente importante que é isso aqui, a menor possibilidade de processos éticos e legais. Quer dizer, se o médico ele tem tudo isso que a gente falou até agora, certamente ele vai ter menor risco de processo, ele vai estar mais seguro, ele está mais habilitado para tudo que ele vai fazer, né? O grupo está mais coeso, né? A sociedade está organizada. Então, eu mesmo passei alguns momentos, o meu foco é terapia intensiva, minha base, né, de formação. E algumas vezes eu fui ao fórum defender colegas por erros médicos e sendo uma causa, né, da família contra o médico. Né? Morreu um paciente, um familiar, atendido na UTI, enfim. Então, lá na hora do fórum, o que pesou muito? O juiz, as pessoas que estão lá, querem saber se aquilo que aquele médico está fazendo é uma coisa da cabeça dele, ou se ele tem um protocolo, se ele tem uma sociedade de especialidade por trás, se os pares dele fazem da mesma forma. Né? Então, eu fui, na época, eu fazia parte da Sociedade Gaúcha, depois da Brasileira de Terapia Intensiva, passei por todos os cargos, fui presidente de ambas. Então, na época, a gente colocava claramente, olha, as atitudes desse colega, ele executou isso, ele utilizou um protocolo tal, está de acordo com tal, a sociedade avaliza a conduta dele, e isso é o que realmente importa.
porque os magistrados, eles não entendem dessa matéria. E eu, depois, tomando um cafezinho, algumas vezes que eu fui lá, até fui convidado para trabalhar como médico perito, né, desses processos. E aí, tomando um cafezinho uma vez, e ele me disse assim, olha, na realidade, quem condena o médico é o próprio médico. Não é o magistrado, não somos nós. São as ações inseguras e que não tem suporte das sociedades, né? Da associação médica, né? Então, se ele está sozinho, se ele começa a fazer loucura, ele acaba sendo condenado. Agora, se a pessoa trabalha como a gente vive, né, no meio científico, no meio acadêmico, né, procurando sempre a melhor prática, né, dentro dos preceitos éticos, esse médico está seguro, né? Se ele está realmente trabalhando com uma boa intenção, ele está seguro. Então, eu acho que isso, sem dúvida, é o grande... Aqui, vantagens do emergencista para o serviço de emergência. Então, veja, o próprio usuário começa a procurar os serviços. Não, eu vou na emergência tal, porque lá o pessoal é bom, o grupo trabalha bem, ele se sente satisfeito, elogia o serviço. Obviamente que em emergência vai ter críticas, mas a gente recebe hoje muitos elogios do atendimento nas emergências. Diagnósticos são feitos nas emergências. Muitas vezes a gente pensa, pô, esse diagnóstico seria feito só num consultório. Não, mas se faz bons diagnósticos na emergência. Uso de protocolos atualizados, isso também é fundamental. Claro que tem que ver o tipo de emergência. Tem algumas emergências que não se prestam para protocolos, ou então não para todos os protocolos. Tem gente, eu vou implantar protocolos de emergência, fazer 20 protocolos, mas atende uma demanda de doente que só engloba 4 ou 5. Então os outros vão ficar esquecidos e caem nos créditos. O que a gente precisa ver é dar uma rotina de trabalho para aquelas patologias mais frequentes, as de maior complexidade, de maior risco para o doente. Essas a gente tem que dar garantia ao paciente. Nós não podemos deixar de atender um doente e pular alguma etapa, tanto na solicitação de algum exame, quanto na implementação de uma medida terapêutica. Então, isso é fundamental. Se eu vou atender uma crise asmática na emergência, eu tenho que saber que é fundamental eu ter o raio-x desse paciente, a gasometria, que vai fazer uma inalação com aerossol de tal maneira. Isso aqui, esses 4 itens, nenhum paciente pode sair daqui sem receber isso. O restante vai depender da característica de cada um. Isso é implementar um protocolo. Não é aquele protocolo padrão que vai pegar do item 1 até o 20º. Não, mas as coisas básicas que deem segurança ao doente. Os americanos dizem muito isso, que toda emergência, ela tem credibilidade quando ela tem protocolo, mas os protocolos, dessa forma que eu estou dizendo, e reavaliado sempre com a equipe. Quer dizer, aqueles itens que são fundamentais para a segurança do atendimento do paciente. A otimização também dos indicadores, né? Isso não dá para trabalhar, ter um serviço, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Essas coisas mais simples, né? Número de doentes, mortalidades, riscos, complicações, quer dizer, patologias, e aí a gente começar a fazer esses indicadores comparados com o próprio serviço, né? A cada trimestre, é uma coisa interessante. O maior rendimento, então, da equipe, né? Nos fluxos rápidos e claros, né? Isso aqui também facilita bastante o atendimento, e há uma maior aderência à padronização, né? Então, se esse médico tem toda essa formação, ele vai estar inserido dentro desse contexto, nós vamos poder atender certamente dessa forma melhor os nossos pacientes. Então, eu quero, para concluir, dizer que a nossa luta não para aqui, ela continua, porque nós achamos que tem muito o que fazer pelas emergências. Eu acho que de todas as áreas da medicina, a que mais tem por fazer ainda é a emergência. E é talvez uma das maiores áreas. Se a gente for ver todos os serviços de emergência, menor ou maior, desse Brasil afora, né, de norte a sul, quantos milhares de pessoas estão sendo atendidas nesse momento, né, e sabe-se lá de que forma. Então, isso eu sempre digo, já disse bastante dentro da AMB e do Conselho Federal de Medicina, que as entidades médicas ficaram muito tempo de costas para as emergências, nunca valorizaram essa área, sempre deixaram solta, sem nenhuma importância. E a gente só lembra disso quando nós temos um familiar nosso na emergência. Aí a gente corre a ligar para alguém e tal, todo mundo está apavorado. Mas a gente não se dá conta que as emergências estão aí superlotadas e o atendimento nem sempre é o melhor. Então, nós temos que sair dessa loteria para uma coisa mais certa, realmente organizada. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e estou à disposição para algumas perguntas, enfim, alguma colocação, alguma reflexão dos senhores. Muito obrigado.
Exatamente. Doutor Isaías, por favor, no microfone para a gravação. Oi, Isaías. Não, um outro mercado, um outro caminho aí seria, já que existem tantos pedágios, tantas empresas diversas de pedágio, que também pudesse haver um nicho aí para que os emergencistas tivessem um ponto de inserção. Sem dúvida, isso é muito importante, até porque aquele slide que a gente estava mostrando, né, a violência hoje nas estradas, né, o risco, né, que as pessoas têm, os grandes acidentes. Em São Paulo, a gente já tem muitas estradas, não só próximas a São Paulo, mas algumas no interior, como a Campinas, Ribeirão, pedagiadas e com serviços já organizados de médicos, emergencistas, trabalhando nessas ambulâncias, fazendo esse atendimento nessas estradas, né? Dando uma maior segurança então para os acidentes. Isso é uma coisa que sem dúvida tem que evoluir bastante, né? Porque quem está longe de, ninguém está livre de ter um acidente aí e não ter um atendimento adequado, né? Então, se tiver uma ambulância próxima, facilita bastante. Eu queria saber sobre a questão da observação na emergência. Quanto tempo o paciente pode ficar na emergência em observação antes de receber alta ou ser internado? E outra coisa, pelo menos nos pronto-socorros menores, nos hospitais médicos, pequeno porte, é muito difícil conseguir o segmento da emergência. Pacientes com hemorragia digestiva e trauma encefálico, por causa da realidade dos profissionais especializados nessa área. Os endoscopistas, como é que se pode? O emergencista não faz endoscopia digestiva alta ou baixa. Bom, muito boa as perguntas. Com relação à sala de observação, sem dúvida que nós hoje não cumprimos o que a literatura mundial preconiza, né? Que um paciente na sala de emergência deveria ficar 12 horas, no máximo 12 horas. Alguns serviços têm que estar até 24 horas, não mais do que isso. Mas o que acontece? Com a nossa realidade, uma falta de leito muito grande, os hospitais muito lotados e uma rede básica desestruturada, não consegue dar uma atenção nem para receber esse paciente, nem para evitar que ele venha para o hospital, então os hospitais estão lotados, a emergência superlota, o paciente vai ficando. Se ele tem uma situação, tem uma infecção grave que precisa ser tratado e não pode ser com antibiótico via oral em casa, e eu estou com o hospital lotado, então não tem o que fazer, esse paciente tem que ficar na observação, ele vai ter que ser atendido e até estabilizar o quadro dele, e isso leva mais de 24 horas, né, vários dias. Nós temos as grandes emergências nossas aqui em Porto Alegre, todos os grandes hospitais ficam com doentes 4, 5, uma semana, 10, 12 dias. Eles são tratados e recebem alta da emergência para casa, muitas vezes. Então, o que é um absurdo, realmente é um absurdo. Hoje a gente está tentando implementar aqui em Porto Alegre aquele protocolo de Manchester, que é uma triagem padrão para todos os serviços de emergência, onde a gente classifica o doente não por ordem de chegada, e sim com uma classificação de risco, de gravidade. Esse é um protocolo que deu muito certo em inglês e que Minas Gerais tem uma boa experiência. Eles estão utilizando em Belo Horizonte, já no interior, e a gente está trazendo para cá. A Secretaria da Saúde comprou esse projeto, está implementando nos hospitais públicos, e a maioria dos hospitais vão acabar entrando porque a gente fala uma mesma linguagem, e ali fala muito bem os tempos de atendimento, sala de observação, tudo isso que o paciente precisa. Mas, na verdade, é o que a gente acaba por não ter uma organização